Toda vez eu me esqueço disso. Agora foi. Então, como a gente estava falando, essa característica do músculo cardíaco, primeiro átrio, os dois átrios, depois os dois ventrículos, receberem esse potencial de ação ao mesmo tempo, isso quer dizer que todas elas vão despolarizar ao mesmo tempo, todas elas vão abrir o canal de sódio primeiramente, depois o canal de cálcio lento, depois, por fim, o canal de potássio. E aí, o que isso é importante? Porque no coração, realmente é necessário que todas as fibras musculares se contraiam ao mesmo tempo, senão o coração não consegue desempenhar sua função. Por quê? Porque o coração ele tem que gerar muita força, muita tensão. Ora, vocês devem, estudando lá para o tutorial, vocês viram que o sangue chega ao coração praticamente com a pressão de zero, praticamente. E sai do coração com a pressão de 120 milímetros de mercúrio num indivíduo normal em repouso. Ou seja, há de ter uma força tremenda muscular para pressurizar o sangue de 0 até 120 milímetros de mercúrio, que é uma pressão enorme. Então, é necessário que essa musculatura toda, né, se contraia ao mesmo tempo. Não seria benéfico, não teria funcionalidade se o coração primeiro despolarizasse uma porçãozinha do ventrículo esquerdo, depois mais um pedacinho do ventrículo direito, depois outra aqui, outra ali, que é o que acontece na fibrilação ventricular, é isso, né? Os potenciais de ação ficam pequenos potenciais de ação distribuídos aleatoriamente, não sincronizados ao longo da musculatura ventricular. E aí, um pedacinho do ventrículo se contrai aqui, outro ali, outro aqui, outro ali. Ou seja, o coração, quando você olha para ele visivelmente, parece que ele está tremendo assim. Ele chama fibrilação. E aí ele não bombeia, porque ele precisa de todas as células se contrair ao mesmo tempo. Então, a fibrilação ventricular é a arritmia mais grave que nós temos. O coração não bombeia isso aí. Então, a aula de hoje, ela vai explicar todos esses eventos elétricos, volumétricos, pressóricos, estetoacústicos e volumétrico, acho que eu já tinha falado, né? Volume, pressão, sons e eletricidade. Então eu vou abrir aqui o material, já deve estar abrindo aí para vocês. Esse material desde ontem está no portal, disponível para vocês. Então comecemos, né? Vocês podem ler em qualquer livro de fisiologia, o Gait e o Bert também, o Margarida Ares também é uma boa escolha. Tem umas questõezinhas aí de fixação, depois você responde quando estiver estudando isso antes da prova, para vocês se orientarem, enfim, utilizarem isso como uma ferramenta. Aqui o que eu acabei de explicar, né, as células musculares são interconectadas eletricamente, funcionam como circuitos, e aí o que é que nós temos? Uma transmissão elétrica célula a célula, com a velocidade de transmissão aí de 0,03 a 0,05 metros por segundo, o que é uma velocidade bastante razoável, né, para o trânsito de íons. E aí nós chegamos nos potenciais de ação do músculo cardíaco, que ele é diferente do potencial de ação dos outros músculos esqueléticos ou até de neurônios, como a gente viu na semana passada. Então eu acho melhor, deixa eu ver o que tem aqui. Tá. Eu vou ali para o quadro, eu já até desenhei umas coisas para a gente começar a explicar esses potenciais de ação, temporalmente diferente no átrio, no ventrículo, e a gente já explica o eletrocardiograma. Então tá ali, deixa eu ir para lá. Então vocês vão me acompanhando aí, me fixem, né, como sempre, me fixem.
e ajuste para se for necessário. Então vamos começar aqui. Eu coloquei aqui em cima um músculo, né, uma célula muscular atrial e aqui embaixo uma ventricular. Aqui nesse cantinho, um coração com um sistema de geração e condução, com os tempos, né? Tempo zero lá no nó sinusal, e 0,16 segundos depois, quando ele chega aqui no septo ventricular. E aqui os gráficos de potencial de ação e aqui o eletrocardiograma. Então vamos devagar, explicando parte por parte aqui da fisiologia cardíaca, pelo menos essa parte inicial. Então, só relembrando o que a gente viu na semana passada, é que o potencial de ação, o famoso impulso cardíaco, ele se inicia no átrio, por isso que existe, primeiramente, a despolarização, a atividade elétrica acontece no átrio. Então, como o nó sinusal está localizado no átrio direito, então vai existir essa primeira atividade elétrica nos átrios. E aí, o que é que isso diz respeito a nós aqui em relação ao eletrocardiograma? O eletrocardiograma, ele é um gráfico, né? Eu já tinha falado para vocês sobre isso. Ele é um gráfico, aqui seria o eixo X, e assim seria o eixo Y. Né? Então, a gente está medindo, cada ondinha dessa, está medindo correntes iônicas. Se vocês lembram lá do pré-vestibular, do ensino médio, eu só chamo de segundo grau porque na minha época era segundo grau, o ensino médio de vocês, o professor de física deve ter discutido com vocês circuitos elétricos e ele deve ter dado, por exemplo, um voltímetro. Eu acredito que até vocês tenham feito algum experimento em laboratório, na escola de vocês, dependendo do professor. E ele utilizou um voltímetro, um aparelhinho que os eletricistas usam. Você já deve ter visto algum eletricista trabalhando na casa de vocês ou em algum lugar. Um aparelhinho que tem um relógio, pode ser com ponteirinho ou digital, e tem dois eletrodos que ele fica testando se tem corrente elétrica, se tem voltagem nos aparelhos, na tomada, enfim, em qualquer lugar. Então, o voltímetro mede, dentre outras coisas, mede corrente elétrica. Aquele do eletricista mede corrente elétrica. Se ele coloca os eletrodos aqui nessa tomada, um fio elétrico, ele vai dizer, tem corrente elétrica aqui, ou então não tem corrente elétrica aqui, ou tem a corrente elétrica muito fraca, ou muito alta, ou de alta tensão, ou de baixa tensão, ele consegue medir. Então, o voltímetro mede corrente elétrica. O eletrocardiógrafo é um voltímetro e ele mede corrente não elétrica, mede corrente iônica. O íon saiu de um lugar e foi para outro, ou seja, ele fez uma corrente iônica, ele mudou a posição dele, ele percorreu um caminho, o eletrocardiógrafo consegue medir isso. E aí é colocado aqui na pele, né, os eletrodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6, ao redor aqui no pré-córdio. Então, cada eletrodo daquele mede a atividade iônica, a corrente iônica, em uma porção diferente do coração. Então, o primeiro e o segundo é bem de átrio direito, o terceiro, quarto, terceiro, ventrículo direito, quarto, quinto, sexto já é bem ventrículo esquerdo, que vem a parede anterior do coração. Então, o cardiologista, quando ele é o clínico geral, enfim, o profissional que está lá interpretando, ele vê uma alteração em V6, D6, D de derivação. Vê uma alteração eletrocardiográfica em D6, ele sabe que é do ventrículo esquerdo. Se for em D1 ou D2, ele sabe que é do átrio direito, é bem do nó sinusal, enfim, por ali. Então, desta forma, ele consegue dizer qual o problema em qual região, que de acordo com a derivação daqueles eletrodos. Ok. Um voltímetro que mede correntes iônicas. Ótimo. Então, a gente já sabe que o aparelho que faz eletrocardiograma é um voltímetro que mede corrente iônica. E, olhando para cá, quais as correntes iônicas que nós temos? Vamos ver. Como eu falei, tudo se inicia no átrio.
né? Porque o nó sinusal está lá no átrio, ele é o primeiro a polarizar. Então, os átrios, a musculatura atrial, é o primeiro cincício muscular, é a primeira parte do coração, que vai sofrer as alterações elétricas, já que o nó sinusal está lá. Que alteração elétrica é essa? Imaginemos aqui, ó, o músculo atrial está lá em repouso, menos 90 milivolts, menos 90 milivolts. E aí recebe o estímulo que vem lá do nó sinusal. Esse estímulo ele é capaz de abrir, primeiramente, quais canais? O canal de sódio se abre aqui em torno de menos 60 a menos 65 milivolts. Então, o canal do sódio se abre, isso quer dizer que o íon sódio, né, ele vai sair de onde ele está, que é o meio extracelular, e vai se dirigir ao meio intracelular, um influxo, entrada de sódio. Aí eu pergunto, o sódio está lá fora e entrou na célula, ele se deslocou. Então isso é o que, gente? Uma corrente iônica, a corrente de entrada de sódio. E aí essa corrente de entrada de sódio nos átrios é percebida pelos eletrodos do eletrocardiógrafo. Ora, ele não mede corrente iônica, então essa entrada de sódio, essa subida aqui desse gráfico, o átrio, é percebida, é medida pelo eletrocardiógrafo. E isso gera uma primeira onda, que é a onda P. Então a onda P representa a representação gráfica dessa corrente iônica aqui, ó, de entrada de sódio. Uma primeira corrente iônica, do átrio. Então, onda P. Qual a segunda corrente iônica que nós temos no átrio? Logo depois da abertura dos canais de sódio, o sódio entrou, nós vemos a abertura do canal de cálcio. Essa abertura do canal de cálcio, como eu falei, ela é lenta e é uma pequena quantidade de cálcio que fica entrando. Até porque a diferença de concentração de cálcio é bem menor do que o do sódio e potássio. Por exemplo, o sódio aqui fora tem 130, dentro tem 4, ou seja, uma diferença de concentração enorme. O cálcio, dentro tem 0 e fora tem 2,5, ou seja, a diferença não é tão grande comparando com o sódio. Então, o gradiente, né, para a entrada, o gradiente de concentração para a entrada do cálcio não é tão grande, o canal é lento, de condutância lenta, então fica uma quantidade pequena de cálcio entrando ali durante o platô. Essa entrada de cálcio, por ser lenta e ser de menor quantidade, não é forte o suficiente para o eletrocardiógrafo, com os eletrodos aqui na pele, enxergarem ela, medirem, conseguirem medir essa corrente. Portanto, a entrada de cálcio, o influxo de cálcio, a corrente iônica de cálcio, não produz onda no eletrocardiograma. Então, ó, logo depois da onda P, que era para ter uma onda fulana aqui, da entrada do cálcio, não existe, é uma reta. É como se não tivesse atividade iônica, corrente iônica. Mas a gente sabe que tem a entrada de cálcio, só que ela é pequena e é lenta, a ponto do eletrocardiógrafo não a enxergá-la, não a perceber. Então não existe onda para a corrente iônica de entrada do cálcio. A terceira corrente iônica que a gente conhece é a abertura do canal de potássio. E o potássio, como a gente sabe, ele vai sair. Ele vai sair. Então, é uma corrente iônica. Ó, o potássio está aqui dentro e vai lá para fora da célula, ele está se deslocando. É uma corrente iônica. E o eletrocardiograma percebe essa onda, porque é rápida e é bastante uma grande quantidade. Então, ela consegue ser percebida. Então, no fundo, essa corrente iônica de potássio seria uma onda aqui, nesse espacinho ali, ó, uma onda que eu nem sei que nome eu daria para ela, a onda X, estou chutando.
Mas acontece que ela não aparece no eletrocardiograma. A onda, né, a representação gráfica da saída do potássio. Daqui a pouco eu falo por que ela não aparece. Não existe essa onda X da repolarização, né, da saída do potássio dos átomos. Por que ela não aparece? Porque, veja, 0,16 segundos depois que esse potencial de ação se iniciou na musculatura atrial, 0,16 segundos depois, esse mesmo impulso chega aos ventrículos e chega em Purkinje, desce pelo septo, vai até o ápice do coração, a ponta de choque do coração, depois se distribui no ramo direito e esquerdo e volta subindo pelas paredes laterais dos dois ventrículos. A musculatura ventricular é muito mais espessa do que a musculatura do átrio. E aí produz grandes ondas bem amplas, né? Uma amplitude muito maior do que a onda P, por exemplo. Porque a musculatura é mais espessa, a corrente iônica é duro tempão, é maior, porque a musculatura é espessa. Mas vocês vejam, se isso aqui é um gráfico, eu vou ter onda do lado negativo e vou ter onda do lado positivo. Por que isso? Ora, se vocês prestarem atenção, olha bem aqui. Primeiro, a corrente iônica vem nesse sentido. Ela vai eu estou aqui em pé, ó, meu coração está assim, ela vai naquele sentido ali. Então é uma corrente iônica naquele sentido. Fez uma ondinha para baixo. Vai até na ponta do coração, no ápice do coração, se distribui nos dois ângulos, direito e esquerdo, e depois sobe. Ou seja, o sentido é o contrário do inicial. Primeiro ela desce assim, depois ela sobe assim para trás, pelas paredes laterais. Ou seja, é a mesma grandeza física, que é a corrente iônica, com sentidos opostos. Uma hora está assim, outra hora está assim para cima. Como é que a gente representa isso? Com positivo e negativo. Por isso que tem ondas negativas e tem ondas positivas. Dependendo da derivação, você vai ter a do septo positiva e a das paredes laterais negativas. Ou o contrário, em outra derivação vai ser a das paredes laterais positivas e a do septo negativa. Então tudo vai depender de qual derivação. Mas eu quero explicar que vocês entendam que existem três ondas, que é uma do septo no sentido e das paredes laterais no outro sentido, no sentido oposto, subindo, né? Uma assim e a outra assim. As outras duas assim, subindo, no sentido oposto, por isso que tem umas negativas e outras positivas. E aí, ó, esse complexo de três ondas é o quê? É a despolarização, é a entrada de sódio, é a primeira corrente iônica onde? Nos ventrículos. Daí que o complexo QRS representa a corrente iônica de entrada de sódio nos ventrículos, incluindo septo e as duas paredes laterais do ventrículo direito e esquerdo, por isso que tem três ondas QRS. Mais uma vez, essa corrente aqui, que é a entrada de cálcio, é lenta, sem maiores, é lenta em pequena quantidade, então não tem uma onda que represente essa corrente iônica, embora nós saibamos que ela existe. Por fim, tem a última corrente iônica, que é a saída do potássio, que é a repolarização, essa volta aqui, ó, é a saída do potássio, a repolarização que produz a onda T. Então, a onda T é a repolarização ventricular. Aí, voltando para a repolarização atrial, eu falei para vocês que ela existe, mas ela não é apresentada no elétrico. Por quê? Porque ela ocorreria, gente, ao mesmo tempo, ela ocorre ao mesmo tempo que o QRS. Como é simultâneo a repolarização atrial e a despolarização ventricular, o que acontece? As ondas do QRS são muito maiores, então as ondas do QRS
encobrem, né, sobrepujam, né, escondem aquela ondinha que seria a repolarização atrial. Então, no eletrocardiograma não dá para enxergar a repolarização atrial, não existe essa onda. É como se a repolarização atrial ocorresse ao mesmo tempo que o QRS. Como o QRS tem a onda maior, mais ampla, então ela esconde, ela sobrepuja a ondinha menor, que seria da saída do potássio da musculatura atrial. Sendo assim, gente, a gente agora consegue definir, olhando para o elétron, o que é sístole e o que é diástole. Por quê? Do átrio e do ventrículo. O que eu vou saber? Que a onda P sempre vai iniciar a sístole atrial e o QRS sempre vai iniciar a sístole ventricular. E a sístole ventricular vai acabar na onda T. Então, ó, o espaço entre o QRS e a onda T eu chamo de sístole ventricular. Entre a onda T até o próximo QRS eu chamo de diástole ventricular, porque o ventrículo está relaxado. Então a gente consegue separar as fases do ciclo cardíaco, como eu vou explicar daqui a pouco ali para vocês no slide. Professor, desculpa, me confundi. Repetir só mais uma vez? A onda P vai ser sístole atrial. Isso, ó, a onda P. Porque veja, por que eu estou falando isso? Quando é que eu vou ter cálcio livre dentro do citoplasma da célula? Quando o cálcio estiver entrando aqui, ó. Enquanto a célula estiver positiva, é que vai ter cálcio livre. E músculo precisa de cálcio para se contrair. Logo, eu sei que a contração só vai ocorrer quando? Durante o platô, porque durante o platô tem o quê? Cálcio entrando aqui, ó. Então, isso quer dizer que o tempo que dura o platô é o tempo que dura a sístole, a contração. E aí, como é que eu sei que está acontecendo o platô no átrio? Ora, eu pego a onda que representa a despolarização, que é a onda P, e a onda, teoricamente, que representa a repolarização, ou seja, entre um e outro, isso aqui, que é o platô, pego aqui no eletrocardiograma. Então, a onda P é a despolarização atrial. E a onda X, que a gente não vê, acontece aqui ao mesmo tempo que o QRS. Então, esse é o tempinho da sístole atrial. E no ventrículo, a mesma coisa. Eu pego essa onda aqui da despolarização, que é o QRS, e pego essa onda da repolarização, que é a onda P. Entre um e outro, eu tenho quem? O platô. Entre um e outro, eu tenho quem? Aqui no meio é o platô. E o platô é onde está ocorrendo a contração, porque é quando tem cálcio lá dentro, se liberando da troponina, do filamento de actina, e vem a ponta cruzada, aquele mesmo processo igualzinho no músculo esquelético que nós já tínhamos visto no semestre passado, né? A maquinaria contrátil do coração, né? A maquinaria da actina e miosina, é semelhante à que ocorre no músculo esquelético. Só muda umas coisinhas, assim, tipo a troponina do músculo esquelético é uma, a troponina do músculo cardíaco é outra. Mas é uma besteirinha que muda, assim. Inclusive, esse é até um exame que se faz, né, para saber se está infartado. Chegou lá, o pronto-socorro sentindo dor, talvez seja um infarto. O médico, a primeira coisa que pede é o exame de sangue para saber se tem a troponina cardíaca no sangue. Porque se a troponina cardíaca estiver no sangue, isso quer dizer que houve lesão de miocárdio. Porque não é normal encontrar, se eu tenho que tirar meu sangue aqui e medir a troponina cardíaca, dá zero, ou muito próximo de zero. Onde é que a troponina cardíaca tem que estar? Dentro da célula cardíaca. Então, o sangue não tem nada. Agora, se eu tiro o sangue e tem troponina cardíaca, é porque houve rompimento da célula miocárdica e a troponina caiu fora. Foi para o sangue. Então, é a prova concreta que houve lesão, houve necrose, houve morte celular miocárdica, é encontrar a troponina cardíaca no sangue, que é diferente da troponina do músculo esquelético. Se eu tivesse uma lesão muscular esquelética, ia ter a troponina do músculo esquelético no sangue, não ia, que é diferente da troponina do músculo cardíaco. Por isso que o exame bioquímico mais fidedigno hoje, né, pelo menos,
é a troponina cardíaca. Vamos voltar lá para o slide. Professor, rapidinho, por favor. Só a perguntinha, você falou que a diástole, então, do ventrículo a diástole do ventrículo ocorre entre T até o próximo QRS. Não é até o próximo P, não. Não, então é da P... T de tatu. Da T até o próximo QRS. Isso. A diástole ventricular. Exatamente, Dimitri. Tá bom, obrigado. Então, a transmissão do impulso, né? Ela sempre é uma curiosidade, gente, que ela sempre é da superfície endocárdica para fora, né? Sempre dá no sentido do endocárdio para o epicárdio, sempre vai daqui para lá, né? De dentro para fora. E transmitindo de célula a célula e produzindo a despolarização, né? A semelhança do músculo esquelético, o túbulo T também funciona igualzinho, né? A despolarização entra aqui no túbulo T e abre os canais de cálcio aqui no túbulo T, onde faz com que o cálcio entre do meio externo para dentro da célula, assim como tem cálcio também armazenado no retículo, que vai ser liberado aqui para a célula, para as actina e miosina. Só tem uma diferença, né? O retículo sarcoplasmático do coração é menos desenvolvido do que o do músculo esquelético. E o túbulo T do coração é mais desenvolvido do que no músculo esquelético, o contrário. Portanto, gente, a interação entre actina e miosina, que é dependente do cálcio no músculo cardíaco, esse cálcio ele vem tanto do retículo quanto do meio externo. Então, no coração, no miocárdio, a quantidade de cálcio sérico, né, a quantidade de cálcio sanguíneo, interfere na contratilidade miocárdica, o que é o contrário do músculo elétrico. No músculo elétrico não tem dependência desse cálcio externo, porque o músculo elétrico já armazena todo o cálcio que ele precisa lá no retículo sarcoplasmático dele. Inclusive no músculo elétrico nem tem canal de cálcio na membrana externa. No coração tem, e durante aquele platô fica lá entrando cálcio, esse cálcio é que vai lá atuar na actina e miosina. Então, por acaso, se você tiver uma doença, um problema que diminua a quantidade de cálcio sanguíneo, isso vai afetar a contratilidade cardíaca, porque o coração é dependente desse cálcio externo. Aqui o cálcio, essa bolinha amarela que chega aqui, se liga nessa três proteínas lilás aqui, roxinha, que são a troponina. A troponina se desloca e deixa aqui aberto embaixo dela o sítio de ligação da ponte cruzada da miosina. GACH-ATP, é tudo igual ao músculo esquelético, gente. Tudo igual ao músculo esquelético. Só a troponina que é diferente, como eu falei. A troponina do coração, ela é específica, é chamada troponina cardíaca. Então, mais uma vez repetindo, o potencial de ação despolariza a membrana. Essa despolarização entra no túbulo T, que no coração é bem desenvolvido, abre o canal de cálcio externo, que é aquele canal lento de cálcio, aquele do platô, entra cálcio que vem de fora e também libera o cálcio que está ali armazenado no retículo, que é um pouquinho de cálcio. No músculo esquelético, isso aqui é mais desenvolvido. Todo o cálcio que precisa no músculo esquelético está aqui. Não tem nem esse canal aqui no músculo esquelético. No coração, não.
tanto depende desse cálcio do retículo, quanto depende do cálcio que vem de fora. Junta esses dois cálcios para ir fazer o quê? Atuar na actina e miosina para provocar a contração. Depois, quando a célula repolariza, esse canal se fecha, e o cálcio é bombeado ativamente, o ATP, o gasto de ATP, tanto para dentro do retículo sarcoplasmático, quanto para fora da célula por essa bombinha, um trocador sódio-cálcio que tem na membrana externa. Porque o cálcio tem que ir embora para o músculo poder relaxar. Senão o coração contrai e não relaxa, e aí dá ruim, né? E o canal de cálcio, que seria esse, fica fechadinho no momento que acaba a despolarização, né? Após a repolarização. E aí nós chegamos no ciclo cardíaco, que é este gráfico aqui, ó. A famosíssima, mundialmente famosa figura do ciclo cardíaco, de tudo que ocorre no ciclo cardíaco. Essa figura coloca no mesmo tempo, né, várias situações: o fonocardiograma, o eletro, o volume, pressão ventricular, pressão aórtica, pressão arterial. Então ele assusta, né? Quando você vê ele a primeira vez, eu tenho certeza que muitos de vocês, quando viram esse gráfico lá no Guyton, ou em qualquer outro livro, porque esse gráfico tem em qualquer livro, ele assusta um pouco. Mas na verdade nós precisamos conhecê-lo a fundo. Para facilitar a vida, eu vou fazer um desenho ali no quadro para a gente entender um pouco melhor esse gráfico. Mas enquanto eu desenho ali no quadro, vocês vão responder umas questõezinhas bem simplesinhas, só para enquanto eu apago ali o que eu já desenhei e desenho o que eu quero desenhar, vocês vão respondendo. São 3 questões bem fáceis. Essas questões. O Matheus Alves Bastianello pediu para eu repetir, explicar novamente a parte QRS. Eu acho que ali, quando eu for desenhar agora no quadro, Matheus, vai dar para você entender. Aí você vê, se você conseguir entender ali na outra explicação que eu vou fazer, bem. Se não, aí eu repito de novo, tá? Mas espera eu explicar ali e depois você me fala se deu para entender. Ok, então vão respondendo essas 3 questões aí enquanto eu desenho ali. Eu encontrei um erro, gente, no Guyton. Não lembro de que parte. Mas é nesse capítulo aí que eu estava dando uma olhadinha. Professor, Oi. a sua câmera não mudou. Eu sei, não. É porque eu vou voltar aí para corrigir esse questionário. Ah, perfeito, desculpa. Não, tá certo. Então, aí, ó, no Guyton, em algum local lá, tem assim. O sangue chega, o sangue venoso chega no átrio esquerdo e piriri paroró. Ou seja, errou, porque no átrio esquerdo não chega sangue venoso, chega o sangue arterial, né? Então, na hora que vocês estiverem lendo isso no capítulo, corrijam lá, porque não foi um erro de tradução, sei lá, algum erro.
na rua comprar uns cartuchos para esse incêndio. Responderam? Termino o desenho ali. Deixa eu compartilhar a tela. Quinze respostas só, hein? Cadê vocês? Vamos lá, pessoal. Essa primeira aqui. A fisiologia do corpo humano comporta um conjunto de mecanismos intrinsecamente coordenados entre si, que permitem o adequado funcionamento do organismo. No que se refere à anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular humano, assinala a alternativa correta. A maior parte, que era 60%, mas agora já está em 72%, votou na terceira opção, que é as fibras de Purkinje. Não. As fibras de Purkinje saem do nó sinusal e, pelo feixe átrio-ventricular, chegam à fibra muscular cardíaca ventricular. Isso é responsável por evocar o potencial de ação dos ventrículos cardíacos. Então, está errada, porque a fibra de Purkinje não sai do nódulo sinusal, sai do nódulo átrio-ventricular. Então, a maior parte de vocês errariam essa questão. A contração do ventrículo esquerdo provoca rápida redução da pressão ventricular. Não. A contração do ventrículo aumenta a pressão ventricular. Segunda, o principal mecanismo que influencia o bombeamento cardíaco é o aumento da frequência cardíaca, secundário à distensão da parede atrial direita. Não sei se é o principal mecanismo, não. Deixa eu ver a outra. Durante o ciclo cardíaco, a pressão diastólica final do ventrículo é medida logo após a contração ventricular. Não. A pressão diastólica final é medida antes da contração ventricular. Então, eu ficaria com a primeira aqui, com a segunda, na verdade. O principal mecanismo que influencia o bombeamento cardíaco é o aumento da frequência cardíaca, secundária à distensão da parede atrial direita. Aumento. Eu tiraria essa palavra principal aqui, para ela ficar melhor. Mas essa seria a mais correta, vamos pensar assim. Né, nessa questão do copy da internet. Não tá dando para ver, sobe um pouquinho. Aí, mais um pouquinho. Aí já sai da tela, quase. Da minha tela aqui, pelo menos. Professor, por que de tá errado? Porque o quê? Que é a corzinha verde, a última opção. Tá. Durante o ciclo cardíaco, a pressão diastólica final do ventrículo é medida logo após a contração. Não. É logo antes da contração, não após. Após é a pressão sistólica final, não a diastólica. Ok, vamos para essa outra. Leva atenção à afirmação a seguir. O potencial de ação da célula muscular cardíaca possui como característica um platô durante seu processo de despolarização. Sabe-se também que tal platô se deve à presença de canais rápidos de sódio e lentos de cálcio. Não, rápido de sódio não, só os lentos de cálcio. Então essa não é correta.
Segundo, uma vez que o retículo sarcoplasmático do músculo cardíaco não é tão desenvolvido como o do músculo esquelético, os rios caos adicionais se difundem para o sarcoplasma durante o potencial de ação da célula miocárdica. Isso é verdade. A segunda é verdadeira. Terceira, os chamados ritmos de escape geralmente são assumidos pelo coração na ausência do funcionamento do nó sinusal. O ritmo de escape juncional é gerado pelo sistema de Purkinje, o qual está presente no septo interventricular e em ambos os ventrículos. Sim, isso é verdade. A terceira também é verdadeira. Durante a estimulação cardíaca pelos nervos simpáticos, observa um aumento progressivo do tempo de condução do estímulo elétrico. Não, está errado. Observa uma diminuição progressiva do tempo, porque a frequência aumenta. Não, então, o tempo diminui. Então, a resposta correta seria essa aqui, ó. A terceira opção, essa aqui, que aí 29% de vocês acertariam ela. E, por fim, analise as afirmativas a seguir. O sangue que vem de várias partes do corpo chega ao átrio direito por duas grandes veias cavas. Isso é verdade. O sangue sai do átrio esquerdo e passa para o ventrículo direito. Não, isso é mentira. O sangue que é oxigenado nos pulmões retorna ao coração pelas veias pulmonares e desemboca no átrio direito. Não, desemboca no átrio esquerdo. 4. O sangue sai do átrio esquerdo, passa pelo ventrículo esquerdo, que bombeia para a aorta. Essa é correta. Então, a primeira é a opção correta. E 53% dos respondentes, que foram 37, acertariam essa questão. Vamos ali para o quadro, gente, para eu explicar. Cadê aqui? Para eu explicar o ciclo cardíaco. Agora, gente, presta bem atenção. Desliga esses celulares. O Instagram, o WhatsApp, quero todo mundo lá para cá agora, hein? Esquece aí o que estão fazendo em paralelo e presta atenção aqui. Aqui nós temos um desenho esquemático, um desenho feio, inclusive, mas eu fiz grandão, assim, que eu quero escrever dentro, para a gente entender essa dinâmica do ciclo cardíaco que ocorre no coração. Então, veja, os fisiologistas, muita gente, os cientistas, de forma geral, costumam dividir o coração em dois corações. Um coração direito, átrio direito, ventrículo direito, um coração esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Como se fossem duas bombas separadas. No entanto, elas funcionam simultaneamente. A mesma coisa que acontece no direito, acontece no esquerdo. Temporalmente falando, são iguais. Então, tudo que eu falar aqui para um coração vai ser verdade para o outro, só que muda algumas coisas de pressão. Mas o volume é o mesmo, a dinâmica, o tempo é o mesmo. Então, vamos devagarzinho para a gente entender direitinho como é que ocorre todas as vertentes daquele gráfico que eu tinha mostrado para vocês ali no computador da aula, que está lá do Gaico, aquele gráfico lá cheio de figuras. Então, vamos devagarzinho. Todos os valores que eu vou falar são valores reais de um indivíduo do sexo masculino com 1,70 m, 70 kg. Um indivíduo mediano aí, em repouso. Então, veja. Átrio direito, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Ok. Vamos começar aqui pelo lado direito. A gente sabe que o sangue chega ao coração pelas duas veias cavas, superior e inferior. Então, todo o retorno venoso da metade inferior, quer dizer, da altura do coração para baixo, chega pela veia cava inferior. Da altura do coração para cima, chega pela veia cava superior. Tudo drena, todo esse retorno venoso, todo chega ao átrio direito. E quanto é a pressão do sangue no átrio direito? Vocês têm noção? Vocês já estudaram isso, porque já apresentaram o tutorial.
A pressão no átrio direito, gente, ela é a pressão do sangue. Ela é em torno de 0. Verdade, 0. Ou 1, 2, 3 milímetros de mercúrio, ou seja, quase 0. Então, a pressão do sangue ela varia de 0 a 3, no máximo 4 milímetros de mercúrio. Esse é o valor real que ocorre ali no átrio direito. Esse fluxo de sangue fica chegando constantemente tem sangue chegando ali no átrio direito. No esquerdo é a mesma coisa, só que o sangue está vindo de onde? Dos 2 pulmões, através de 4 veias. 2 vêm do pulmão direito, 2 vêm do pulmão esquerdo, chegando aqui ao átrio esquerdo, também com uma pressão muito baixa, varia de 2 a 5 milímetros de mercúrio ali no átrio esquerdo. Então, esse é o retorno venoso para as 2 câmaras atriais, a direita e a esquerda. O sangue está chegando constantemente com a pressão muito baixa. Esse sangue vai se acumulando aqui, no átrio. Ok. Nós estamos começando pela diástole, que é o relaxamento. Diástole. Note, perceba, esse sangue chegando aqui constantemente, ele vai se acumulando nos 2 átrios. Dentro do ventrículo, dos 2 ventrículos, se ele está relaxando, a musculatura está relaxada, não está se contraindo. Dentro dos 2 ventrículos tem um pouco de sangue, porque quando o ventrículo se contrai, ele não esvazia completamente. Ele contrai, mas ainda sobra um pouco de sangue ali. Mesmo na sístole, que é a contração, ele faz a sístole, mas não bombeia tudo, bombeia só uma parte do sangue que está lá dentro. Então sempre sobra um pouco de sangue dentro dos 2 ventrículos. Esse volume que sobra depois de uma sístole, eu chamo de volume sistólico final. Volume sistólico final. De quanto? 50 ml. 50 ml. A metade de um copo americano, pouco menos da metade de um copo americano de sangue. Está lá, sobrou do último batimento, da última sístole. Daí eu chamo de volume sistólico final. Esse volume de sangue está dentro do ventrículo. De quanto é a pressão desse sangue dentro do ventrículo? Lembrem-se, nós estamos em diástole. O coração está relaxado. A musculatura está relaxada. De qual é a pressão? Tem 50 ml, numa câmara fechada. De quanto será essa pressão? Essa pressão, gente, ela é em torno de 0 dentro do ventrículo direito, 0 dentro do ventrículo esquerdo. Por que isso, professor? Não tem um sangue aí dentro? Tem, mas a musculatura está relaxada. Vai diástole. Logo, a pressão ali dentro é 0. Aí vocês observem bem que situação engraçada. Nós temos o sangue aqui em cima acumulado, com a pressãozinha bem baixinha, mas ainda assim maior do que a pressão que tem lá embaixo, no ventrículo, nos 2 ventrículos. Essas 2 válvulas, que são as válvulas atrioventriculares, direita e esquerda, é o nome correto, né? Válvula atrioventricular. Mas antigamente ontem, né? Chamado de tricúspide mitral, estão fechadas, elas se fecham assim. Aqui em cima é o átrio, lá embaixo é o ventrículo. A pressão aqui em cima é 3 milímetros de mercúrio. A pressão lá embaixo é 0, ou seja, embora seja uma pressão muito pequena aqui em cima, ainda assim é maior que lá embaixo, porque lá embaixo é 0. Então essa válvula é forçada a se abrir, simplesmente porque a pressão aqui em cima está maior do que lá embaixo. Então ela se abre assim, como se fosse um alçapão, um negócio aquele de armadilha para pegar bicho na floresta.
um alçapão, uma área assim, porque o sangue aqui em cima está mais pressurizado do que lá embaixo. Então, as duas válvulas atrioventriculares se abrem dessa forma. E o sangue simplesmente começa a fluir do átrio para o ventrículo, sem que ninguém esteja se contraindo ainda. Ninguém ainda está se contraindo. A válvula é forçada a se abrir, simplesmente porque a pressão lá em cima está maior do que aqui embaixo. Ótimo. O sangue começa a fluir. Vai lá, enchendo o ventrículo. No final da diástole ventricular, no eletrocardiograma, se vocês bem lembram, vem uma primeira onda. Que primeira onda é essa? Onda P. O que é que representa a onda P? A despolarização atrial. Então, isso quer dizer que a contração atrial vai começar aqui. Então, o sangue que já estava passando, agora o átrio vai se contrair e vai mandar mais um pouquinho de sangue. Quanto de sangue o átrio vai mandar? 20% só. Então, o átrio contribui com 20% do sangue que o coração bombeia. Então, o átrio se contrai, manda mais um pouquinho de sangue, né, lá para dentro. Quanto de sangue passa do átrio para o ventrículo, dos dois átrios, dos dois ventrículos? 70 ml em média, 70. Então, agora, ó, no final da diástole, o coração vai ter quanto? 120 ml, porque ele já tinha 50 e recebeu 70 ml. Esse é o volume de sangue que tem no final da diástole, quando ele está mais cheio. Aí eu chamo esse volume de volume diastólico final. Volume diastólico final. 120 ml. 0,16 segundos depois da onda P, que foi a contração atrial, veio o que agora? O complexo QRS. Aí agora sim, os ventrículos vão entrar em sístole, em contração. Aí agora são outros 500, porque ó, a musculatura do ventrículo é muito mais espessa do que a do átrio, que é fininho, e ele começa a se contrair todo de uma vez só. Vai gerar uma tensão, vai pressurizar o sangue com muito mais força do que o átrio tinha conseguido. Então, agora que o ventrículo está se contraindo, aí sim a pressão vai começar a subir bastante. Porque veja, o ventrículo direito, essa pressão vai subir de 0 para 25 milímetros de mercúrio. Enquanto que no ventrículo esquerdo, ela vai de 0 até 120 milímetros de mercúrio. Ó, o direito vai até 25 e o esquerdo vai até 120 milímetros de mercúrio. Aí vocês observem bem a situação. Ó. A pressão no ventrículo está subindo rapidamente de 0 para 25. Qual a tendência do sangue? Ó? Agora o sangue aqui está com a pressão mais alta do que lá no átrio. Então a tendência do sangue é fazer o quê? Retornar para o átrio. Regurgitar um fluxo retrógrado. Porque a pressão lá embaixo está maior do que no átrio. Só que na medida que esse sangue vai retornando, né, vai querendo subir ali no fluxo retrógrado, a válvula está aberta assim. O que acontece? Quando o sangue começa a retornar dali para cá, a válvula faz o quê? Se fecha. Simplesmente porque a pressão lá embaixo está maior do que aqui em cima no átrio. Então, quando o sangue retorna, faz a válvula se fechar. E elas fecham bem ruidosamente, fazendo barulho. E isso vai provocar o primeiro som cardíaco ou primeira bulha. Então, a primeira bulha, ou primeiro som cardíaco, é o fechamento simultâneo da válvula atrioventricular direita e esquerda. É a primeira bulha. O som faz tum. É o fechamento das válvulas atrioventriculares, mitral e tricuspide. Ok, continuemos.
pressão no ventrículo direito, 25, está subindo para 25. E a pressão dentro da artéria pulmonar é 8 milímetros de mercúrio. No ventrículo 25, na artéria, 8. Ou seja, a válvula pulmonar semilunar pulmonar, é como se fosse uma meia-lua, assim, um prato, parece um prato, assim. A pressão lá embaixo é 25. Aqui em cima, acima da válvula, é 8. Ou seja, a pressão lá embaixo está maior que aqui em cima. O que é que vai acontecer com a válvula? Ela se abre assim para cima, ó. Ela faz assim e o sangue começa a ser ejetado para dentro da artéria pulmonar. Então, ó, a válvula se abre assim para cima e o sangue começa a ser ejetado para dentro da artéria pulmonar. E a pressão dentro da artéria pulmonar vai subir, ó, até 25 também. Está recebendo o sangue com essa pressão. Do lado de cá é a mesma coisa. A pressão aqui dentro do ventrículo está subindo para 120. E dentro da aorta é quanto? 80 milímetros de mercúrio. Embaixo tem 120, lá em cima tem 80, a válvula, a aorta vai fazer o quê? Vai se abrir para cima, assim, ó. Ela se abre assim e o sangue vai ser ejetado para dentro da artéria aorta. E a pressão também vai subir para 120 milímetros de mercúrio. Já deu para perceber 120 por 80, né? Quando você mede ali, que a Vanildinha ensinou para vocês, medir a pressão aqui no braço, vai estar medindo a pressão aonde? Lá na raiz da aorta. Pressão sistólica, quem foi que gerou a pressão sistólica? Ventrículo esquerdo. Já se liga nisso. 120 na aorta, 25 na artéria pulmonar. 0,3 segundos depois, 300 milissegundos depois, né? 0,3 segundos depois, vem o quê, ó? Onda T. A onda T de tatu representa o quê? A regularização ventricular, ou seja, a sístole vai acabar ali, a sístole ventricular. E depois que regulariza, o caso vai embora, é bombeado para fora, acaba a contração, o ventrículo volta para a situação de diástole. Se ele volta para a situação de diástole, quer dizer que a musculatura vai relaxar. Se a musculatura vai relaxar, a pressão dentro do ventrículo vai cair para 0. De 120 cai para 0. E enquanto está a pressão ali, esqueci de falar, gente, quantos ml bombeou? Bombeou 70 ml para dentro das artérias. No sempre sai 70 e fica 50? Então, a cada bombeamento saiu 70 ml ali, em média. Tá, voltando. O ventrículo está relaxando, já que agora acabou a sístole, a pressão está caindo para 0, e aí olha o que acontece. A pressão na aorta está em 120. A pressão do ventrículo está caindo para 0. Qual é a tendência do sangue? Deixa eu fazer de outra cor aqui. Vou fazer com preto. Qual é a tendência do sangue? Retornar fluxo retrógrado para dentro do ventrículo, já que a pressão do ventrículo agora, em diástole, está menor que a pressão lá dentro da aorta. Só que à medida, a válvula está aberta assim. Ó. À medida que o sangue está descendo, porque a pressão aqui em cima está maior que lá embaixo, o sangue, quando está descendo, força o fechamento da válvula semilunar. Ela fecha assim, ó. Pam. Também ela bate com força, forma um estalido, que é a segunda bolha, ou fechamento das válvulas semilunares. E aí, fecha a válvula, o sangue não retorna mais. Aqui a mesma coisa, ó, aqui está 25, aqui está caindo para 0, o sangue tem de retornar, mas aí esse retorno fecha a válvula, e aí começa tudo de novo, gente, do próximo ciclo agora, do próximo batimento. Não é fácil isso? Fala se não é. Eu acho esse assunto fantástico, eu acho o funcionamento do coração muito bonito, assim, muito mecânico, né, físico,
E eu acho super legal entender isso aqui, né? De entender como é que o coração funciona. Então, agora você já abre a mente para entender, por exemplo, quando eu estiver me exercitando, correndo, como é que o coração faz. Enfim, várias situações, né? O sopro cardíaco. O que tem sopro? Quando você vai escutar com o estetoscópio, põe lá na criancinha, principalmente, que tem muito sopro. Qual o sopro? O sopro é uma válvula dessa com defeito, às vezes não se abre tudo, ou não se fecha tudo, e o sangue passando por ali faz um barulhinho, parece um sopro, mas na verdade é um defeito de fluxo sanguíneo, né? Por uma válvula que era para se abrir 3 centímetros quadrados, só está abrindo 2 centímetros quadrados. Então, o sangue passa por ali de forma mais ruidosa, provoca os famosos sopros cardíacos, enfim. Dá para tirar um monte de coisa dali. Agora a gente vai voltar lá para aquele gráfico, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil depois dessa explicação aqui. Então, olha bem aqui, no gráfico. Deixa eu compartilhar. Que horas são, bicho? Correr, que a hora tá... Eu começo a falar, quando eu vou pro quadro ali, uma perdição, porque eu começo a falar e não paro mais, né? E vou perdendo tempo. Mas tem que terminar essa aula hoje. Então, olha aqui, ó, vamos devagarzinho decompondo esse gráfico que vocês vão entender. Vamos sempre começar da diástole, que facilita. Então, vamos lá. Primeiro, essa curva aqui, ó, de volume ventricular. Volume ventricular. Quantos ml tem no ventrículo? Sobrou do último batimento. Olha aqui, ó. 50 ml. Já começa com 50. Diástole, a válvula átrio-ventricular se abre. E aí o sangue começa a fluir, ó. Encher o ventrículo. No finalzinho da diástole, no terceiro terço da diástole, olha o que acontece. O volume sobe um pouquinho mais. De onde vem essa subidinha aqui um pouquinho mais? Olha o que aqui tem antes dela. Ó, onda P. Então, essa subidinha a mais que ocorreu aqui foi da contração atrial, porque ela subiu logo depois da onda P. E subiu até quanto? 130, queria dizer, 130 ml. Em vez de encher 70 ml, como foi lá no meu exemplo do quadro, entrou 80 ml. Isso é normal. Então tá. Encheu até 130 ml. Esse é o volume diastólico final. E esse 50 ml seria o volume sistólico final. Então tá aqui o ventrículo cheião no final da diástole. Aí vem o que, ó? QRS. QRS é o quê? É a despolarização ventricular. Isso quer dizer que o ventrículo vai entrar em sístole. Se ele vai entrar em sístole, ele vai bombear, ejetar o sangue para dentro da aorta, porque isso aqui é só o ventrículo esquerdo, tá, gente? O direito não está aqui nessa figura, é só o esquerdo. O sangue vai ser ejetado, 80 ml de sangue vai ser ejetado para dentro da aorta. Ou seja, se o ventrículo está ejetando o sangue para a aorta, o volume dentro dela está caindo, cai até quanto? É 50 ml. Acabou. Já destrinchamos o volume ventricular. Vamos para a pressão ventricular, essa curva vermelho aqui. Então veja, começando sempre da diástole. De quanto é a pressão dentro do ventrículo esquerdo na diástole? Olha aqui no gráfico, ó. Quanto? 0. Ou muito próximo de 0. Então, 0. No finalzinho da diástole, dá até uma subidinha ainda, tá vendo? Dá uma subidinha pequena, mas veio de quê? Daquela contraçãozinha atrial, mas sobe um pouquinho. Aí agora, ó, com o QRS, iniciando a sístole, é agora que o músculo está se contraindo, fazendo força. Aí a pressão sobe, mas sobe até quanto? 120 ml. 120 milímetros de mercúrio, ml aqui embaixo. 120 milímetros de mercúrio, que é pressão. Depois vem o que, ó? Onda T. Onda T é repolarização. Isso quer dizer que o assístole vai acabar aqui. E vai iniciar outra diástole aqui, ó. Isso aqui já é diástole.
Aí o ventrículo esquerdo está relaxando, a pressão vai cair até quando, professor? 0. Então a pressão sistólica ventricular esquerda é 120, a diastólica 0, 120, 0, 120, 0. Pressão na aorta, diástole, a pressão da aorta foi até 120, porque ela recebeu o sangue no batimento anterior do ventrículo, a pressão de 120. Aí ela foi caindo ao longo do tempo, porque o sangue vai fluindo, vai indo embora para o corpo, através da árvore arterial. O sangue, a pressão dentro da aorta vai caindo. Mas quando ela vai caindo, que vai chegando em 80, já vem um novo batimento. Aí ela recebe o sangue pressurizado de novo, 120. Ela sobe para 120, igual ao ventrículo. Aí vem diástole e a pressão vai caindo de novo, vai caindo. Quando ela chega aqui em 80, vem outro batimento, ela sobe para 120 de novo. Ou seja, sistólica atrial 120, diastólica 80. 120, 80, 120, 80. E aqui embaixo, por fim, nós temos o fonocardiograma. No início da sístole, fechamento da válvula atrioventricular. No final da sístole, fechamento da válvula semilunar. Sempre quem produz o som é o fechamento da válvula, não é a abertura. E essas duas perguntas aqui, como é que vocês responderiam? O que é que faz abrir ou fechar as válvulas cardíacas? Vocês sabem? É a diferença de pressão, professor? A diferença de pressão, exatamente. Tem músculo papilar, tem cordas tendíneas lá na válvula atrioventricular, mas aqui não é para fechar e abrir a válvula. Quem abre e fecha a válvula é diferença de pressão. Qual a função das válvulas? Manter sempre o fluxo unidirecional, impedir o fluxo retrógrado. Manter sempre o fluxo anterógrado. E essas são as funções das válvulas. Então aqui, nesta figura, eu tirei os dois átrios e estou olhando assim de cima o coração. Aqui nós temos as válvulas atrioventriculares, que estão abertas, e as duas válvulas semilunares que estão fechadas. Aí eu pergunto a vocês, olhando para aqui, que fase do ciclo esse coração está? Ele está na sístole ou está na diástole? Olha aí, observe, me fala. O que é que vocês acham? Está em sístole ou em diástole? Diástole. Diástole. Por que está em diástole? Porque as duas válvulas atrioventriculares estão abertas, ou seja, o sangue está passando do átrio, que seria aqui em cima, lá para baixo, que é o ventrículo, está enchendo o ventrículo. E as duas semilunares estão fechadas. Diferentemente dessa situação aqui, as duas atrioventriculares estão fechadas e as duas semilunares estão abertas. Quer dizer que o ventrículo está se contraindo e ejetando sangue para as duas artérias. E aqui, portanto, é sístole. Aqui é diástole, aqui sístole. Então, cordas tendíneas, músculo papilar. Muita gente tem prolapso da válvula mitral e nem sabe que tem, porque é só um pouquinho de sangue que vaza, que volta aqui, não dá sintoma nenhum. 10% da população mundial tem isso e nem sabe que tem. Se uma válvula dessa der defeito, aqui no caso é a mitral, pode ser substituída por uma válvula artificial, que no caso é uma válvula metálica. É uma liga de titânio que o cirurgião troca, tira a válvula doente, coloca essa aqui metálica. Aí o paciente tem que tomar anticoagulante o resto da vida, porque o sangue passa por aqui, é um material estranho, coagula. Tem também a válvula biológica, é a válvula do porco, ou confeccionada com pericárdio bovino, é costurada à mão, literalmente à mão, do pericárdio bovino, ou então usa a válvula do porco, válvula biológica. Qual a diferença entre as duas? A válvula biológica dura muito menos. 7, 8 anos tem que trocar. E cirurgia cardíaca não é um evento igual extrair um dente, A cirurgia cardíaca é algo extremamente grande, um evento muito grande na vida de uma pessoa. Não dá para operar o coração a cada 7 anos, Enfim, o coração não aguenta isso.
Então, na maioria das vezes, eles optam por uma válvula metálica que dura mais tempo, 15 até 20 anos. Eu tenho uma prima em São Paulo que tem duas metálicas. Essa aqui, que é a mitral, e mais a aorta. Ela tem duas válvulas metálicas. E já é a terceira cirurgia que ela fez. Ela não aguenta fazer outra cirurgia, ou seja, ela vai viver enquanto essas válvulas estiverem funcionando. Quando ela deixar de funcionar, ela, coitada, vai morrer, porque ela não aguenta uma quarta cirurgia cardíaca. O coração dela já não aguenta mais. Já foi muito mexido, né? Já 3 trocas já foram feitas. Professor, Oi. então, se coronárias fechadas e atrioventriculares abertas, significa sístole, correto? Atrioventriculares abertas, circulares fechadas, significa diástole. Diástole. Tá. E o contrário, sístole. Tá bom, obrigada. Nada, Brenda. Voltemos aqui, ó, para esse gráfico, é a mesma coisa do que eu expliquei ali, só que ele usa só volume ventricular esquerdo, pressão ventricular esquerda. É esse mesmo gráfico aqui, ó. Volume. Quanto que sobra de volume do batimento cardíaco da sístole? 50 ml. E o coração se enche de sangue, ó, o período de enchimento, diástole, se enche até 120 ml. Aí aqui o coração começou a se contrair. Por que eu sei? Olha a pressão, aqui é pressão, tá? A pressão, quando ele estava se enchendo, ó, era próxima de 0. Mas aqui, quando ele se encheu até 120 ml, a pressão começou a subir. Eu subi. Olha aqui o valor, foi subindo. 20, 40, subiu. Até chegar no valor de 80 milímetros de mercúrio, o volume continuou o mesmo dentro do ventrículo esquerdo. Por quê, gente? Por quê? Porque a pressão do ventrículo esquerdo ainda estava menor do que a pressão na aorta. A pressão na aorta não é 80? Então ela só vai abrir a válvula aórtica, a abertura da válvula aórtica, quando a pressão do ventrículo for maior que 80. Por isso que só a partir desse ponto C, é que o ventrículo começa a esvaziar. O volume vai caindo. Essa curva vai para cá. Olha a setinha. Vai esvaziando, esvazia até quanto? 50, sempre sobe 50. Numa pessoa normal em repouso. E aí o que acontece? Aqui ele começou a relaxar. Por que eu sei que ele começou a relaxar? Porque olha a pressão dentro do ventrículo esquerdo. Foi caindo, embora o volume não tenha se alterado ainda. Por quê? Porque qualquer valor acima de 2 ou 3 ou 4 milímetros de mercúrio dentro do ventrículo vai ser maior do que a pressão no átrio esquerdo. Então a válvula mitral não é aberta, ela só vai se abrir, olha aqui, a abertura da válvula mitral no ponto A, quando a pressão no ventrículo esquerdo for menor do que no átrio esquerdo. Isso acontece aqui. Tanto aqui na subida desse gráfico, quanto aqui na descida, você tem alteração pressórica, aqui subindo e aqui diminuindo, sem alteração de volume. Então eu vou chamar isso aqui de contração isovolumétrica e isso aqui de relaxamento isovolumétrico. Aqui é o período de ejeção, porque o coração está se esvaziando, né? Olha que a curva está voltando para cá. Esse gráfico é assim, ó, rodando no sentido anti-horário. Agora, e se eu estiver me exercitando? Vou correr, igual fiz ontem. Até a Laura me flagrou ontem correndo, a Laura aí da turma. Olha bem, se eu estou correndo, meu coração vai bombear com mais força. Então, tanto eu vou receber mais sangue, ele vai se encher mais, ele vem até aqui assim, ó, 150 ml. Ele vai subir mais, vai se contrair com mais força, esse gráfico vai ali por cima e vai cair só aqui, ó. Ele vai se esvaziar mais porque ele está bombeando com mais força, que é o mecanismo de Frankenstein que eu vou explicar agora. Então, ele se enche mais, até 150 ml, e esvazia mais até 30 ml, ou seja, ele vai bombear mais sangue em um único batimento. É o que ocorre nesse gráfico aqui, ó, tá vendo? Esse amarelinho aqui é igual a esse. Mas exercitando, ó, ele pode subir até aqui
e até lá em cima. Então, essas curvas aqui extrapoladas seriam o máximo de volume e pressão que o meu coração conseguiria fazer. Aí, isso é um experimento feito com cães e extrapolou para o ser humano, seria mais ou menos isso. Isso aqui é uma coisa importante, pré-carga e pós-carga. Pré-carga é o quê, gente? Pré-carga é tudo que o coração recebe de sangue. É o volume diastólico final. Ó, eu falei para vocês, naquele meu exemplo ali no quadro, que o volume diastólico final é 120 ml. Ou seja, o coração se encheu até 120 ml. Isso é a pré-carga. Se ele tivesse enchido até 150 ml, eu tinha aumentado a pré-carga. Então, pré-carga é sempre o enchimento, é sempre o retorno venoso. Já a pós-carga é tudo que o ventrículo tem que vencer para poder ejetar o sangue. Então, por exemplo, a pressão na aorta é uma pós-carga. Se o indivíduo é hipertenso, por exemplo, tem a pressão alta, isso quer dizer que o ventrículo vai ter que fazer mais força para ejetar o sangue para uma aorta com a pressão alta. Ou seja, houve um aumento da pós-carga. Então, pós-carga é tudo que ele tem que vencer para ejetar o sangue, e pré-carga é tudo que chega ao coração, de retorno venoso. Em doenças cardíacas, isso vai ter, muitos, vocês vão ouvir falar muito assim, o coração está com a pós-carga muito alta. O que é que você vai pensar? Ou ele tem um defeito da válvula aórtica, ou ele é hipertenso, ou ele tem uma doença, um aneurisma, alguma coisa aqui, depois do ventrículo esquerdo. Ou então, assim, vai assim, o ventrículo esquerdo está com a pré-carga diminuída. Pré-carga é o quê? Enchimento. Então, ele provavelmente tem um defeito da válvula mitral, que impede o enchimento dele normal, ou seja, não está se enchendo todo, diminuição da pré-carga. Então, vocês vão ouvir falar muito disso na clínica médica, na clínica aplicada. E quem regula isso, gente? Quem regula o bombeamento cardíaco? Ó, eu estou aqui sentado, na mesinha do meu escritório, sentado, em repouso. O meu coração está bombeando, nesse exato momento, 5 litros de sangue por minuto. 6 litros de sangue por minuto. Mas ontem, na hora que eu estava correndo, meu coração estava bombeando 20 litros de sangue por minuto. Ou seja, saiu de 5 litros por minuto para 20 litros por minuto. Quem regula isso? Quem determina esse aumento do débito cardíaco? Existem duas formas. É o mecanismo Frankenstein, que é o mecanismo intrínseco do coração, e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo nós já estudamos. O que é que o sistema nervoso autônomo faz? O simpático aumenta a atividade cardíaca, a força de contração e a frequência. Portanto, aumenta o bombeamento simpático. E o parasimpático diminui a frequência cardíaca, portanto, diminui o volume bombeado. E o Frankenstein? O Frankenstein é o seguinte, ele fala o seguinte: quando você aumenta o volume de sangue que chega ao coração, ou seja, quando você aumenta a pré-carga do coração, você distende, você estica mais, distende mais o músculo ventricular. E isso melhora a sobreposição, melhora o posicionamento entre as actinas e miosinas. É como se eu aumentasse o número de pontes cruzadas que se ligam na actina. Ou seja, se eu aumento o número de pontos cruzados que traciona a actina, eu estou aumentando o quê? A força de contração. Então isso ocorre quando? Quando o músculo é distendido, quando o volume de sangue que chega ao coração aumenta. Então o mecanismo de Frankenstein fala isso. O coração é capaz de bombear qualquer volume de sangue que chega até ele, porque ele vai sempre se contrair com mais força quando o coração se encher com mais sangue. Sistema nervoso autônomo, eu acabei de falar. E agora tem essas perguntinhas aí no final, vocês depois respondam em casa. O que eu quero que vocês respondam, na verdade, são essas aqui, agora. Espera aí que eu já vou copiar o link. Deixa eu ver se são difíceis ou fáceis. São duas. Nível médio de dificuldade, essas duas questões aqui.
nível médio. Espera aí. Tem um monte de pergunta que eu nem tinha visto. Espera aí que eu já vou responder. Enquanto isso, vão respondendo essas duas questões, nível médio de dificuldade. Matheus, então, diástole do ventrículo, a gente observa antes da sístole atrial. Não, a sístole atrial antecede a sístole ventricular. A diástole atrial antecede a diástole ventricular, porque é sempre 0,16 segundos antes do átrio. Professor, quando se fala em sístole, diástole do coração, é relacionado ao ventrículo? É, Matheus. Como os dois ventrículos são as duas bombas principais, a gente, quando fala sístole e diástole, a gente está sempre se referindo à sístole diástole ventricular. Porque a do átrio é muito débil, né? É muito fraca a contração atrial. A parede é fininha, você lembra da anatomia? Aliás, lembra não, que eu nem sei se vocês já tiveram aula prática de anatomia do coração. Mas lá, quando vocês tiverem, vocês vão ver. Compara a musculatura, a espessura da musculatura do átrio, do ventrículo direito, um pouquinho mais espessa, do ventrículo esquerdo, que é bastante espessa. Professor Vitor, professor, só confirme para mim, em quais momentos ocorrem os sons cardíacos? Primeiro som cardíaco, fechamento das válvulas atrioventriculares, tricúspide e mitral. Segunda bulha, fechamento das válvulas semilunares aórtico-pulmonar. Sendo o fechamento, Vitor. Estão respondendo só 2 até agora. Nível médio de dificuldade. Vão respondendo aí que quero mostrar para vocês a estatística. Temos 5 minutos ainda. Franciel, como o ECG apresenta o aumento do potássio? É perceptível? Altera, Franciel, ali aquela linha de base. Enfim, a onda T pode ficar invertida, né? Em vez de ela ser para cima, positiva, às vezes ela fica para baixo, em determinadas derivações. Não sei agora qual, não lembro de cabeça, enfim, não sou um especialista em eletrocardiograma. Mas, sei lá, em D5, por exemplo, derivação 5, era esperado que a onda T fosse para cima, positivo. Se ela vem para baixo, aí é alteração aí do potássio, de alguma coisa. E quando infarta, tem algum sinal? Tem. Nem todo mundo que infarta vai ter um sinal eletrocardiográfico. Mas em 70% dos indivíduos que infartam, vai apresentar um sinal eletrocardiográfico, que é o quê? É o infra- ou supradesnivelamento. O que seria isso? Lembra lá, ó, o eletrocardiograma tem aquela linha de base, né? Aquela linha de base, que seria como se fosse o eixo X no gráfico. Sempre, depois do QRS, aquela linha de base sempre é a mesma, está na mesma altura. Então, em indivíduo que tem infarto, depois do QRS, aquela linha vai continuar um pouco acima. Aí eu chamo de supradesnivelamento. Ou aquela linha vai continuar um pouco abaixo, depois do QRS. Aí eu chamo de infradesnivelamento. Esses dois casos são suspeitas aí, muito sérias, que ocorreu isquemia do miocárdio por morte do miocárdio. Mas o exame melhor é a troponina cardíaca, que é o exame de sangue. Professor, você pulou a minha. Eu não vi. Matheus. Aonde que eu estou vendo? Franciel. Quando se fala de arte, coração relacionado, pessoa. QRS. Ô, Matheus, você entendeu o que é QRS, Matheus? Matheus Alves. Professor, a minha dúvida era relacionada aos íons que você tinha explicado lá no início. Tá. Eu volto lá para explicar. Vitória, agora que eu vi, Vitória. Professor, pressão diastólica final seria a pressão no interior do ventrículo final da diástole? Exatamente. Pressão diastólica final seria a pressão dentro do ventrículo, exatamente um pouquinho antes da sístole, no final da diástole. Exatamente, Vitória.
E, Matheus, faz sua pergunta ao vivo aí, falando, por favor. Professor, a minha dúvida é relacionada aos íons que você explicou lá no QRS. Que você explicou primeiro do P, né? Aí depois eu só não entendi a partir do QRS ali. A questão da entrada de sódio, saída de potássio. Então. Outra coisa que eu não entendi bem da repolarização e tudo mais é que como eu entendi lá nos nervos, a polarização e repolarização está tipo relacionado com digamos que entra o sódio e o potássio sai, depois inverte para fazer a repolarização, né? Aí o potássio entra e o sódio sai. Aí nesse daí o sódio entra e o potássio sai, só que aí a repolarização eu não entendi. Consigo entender? Eu consegui, assim, lá no QRS, o QRS como um todo, né, o complexo, por chama complexo, você entende como se fosse uma única onda. É a despolarização, o influxo, a corrente iônica de sódio nos ventrículos. Por que tem 3 ondas? Porque primeiro é um septo e depois vem as 2 paredes laterais dos 2 ventrículos direito e esquerdo. Mas é sempre, em todas essas estruturas, septo e as paredes laterais, sempre só a entrada do sódio. A repolarização é sempre a saída do potássio. Porque, veja, aquele sódio que tinha entrado e o potássio que acabou de sair na repolarização, depois eles retornam pela bomba de sódio e potássio, que é outro departamento, né? Aquele transportativo. E a saída do potássio é uma corrente iônica, e o eletrocardiograma mede corrente iônica. Ou seja, a corrente iônica da saída do potássio é que gera a onda T. Tá? É isso. Porque ele não mede potencial. O eletrocardiograma não mede potencial. Ele mede corrente iônica. Vamos lá compartilhar a tela das respostas de vocês. 10h30, vocês têm aula depois de mim? Deve ter, né? Sempre tem. Vamos ver aqui. Eu tinha outras perguntas ali. Eu vou deixar o link, depois vocês respondem. O músculo cardíaco é constituído por 2 sensícios, o atrial e o ventricular. Tal característica anatômica permite que a maior parte voltou à verdinha. Permite que os atos se contraiam um pouco antes dos ventrículos. Não é essa a resposta correta. Vamos ver a primeira. Os ventrículos se contraem antes dos atos? Também não. Os atos se contraem na direção dos vasos de base? Também não. O ventrículo esquerdo se contrai antes do ventrículo direito? Também não. Os átrios e ventrículos se contraem simultaneamente. Ou seja, o átrio todo se contrai e o ventrículo todo se contrai. Está faltando uma palavrinha aí, assim. Simultaneamente, respectivamente, não ia dar certo. Simultaneamente se contraiam, cada qual, acho que por isso vocês erraram, né? Vou dar o desconto, então. O que eu quis dizer com essa alternativa é que o ser sensício, a responsabilidade disso, né, a função disso é que os 2 átrios inteiros, toda a musculatura atrial, se contraia juntinha de uma vez só, e separadamente o ventrículo todo, o sensício ventricular todo se contraia juntinho ao mesmo tempo. Então, na verdade, essa aqui tem que ter uma palavra aí para vocês entenderem que seria separadamente, mas assim, todo o átrio junto e todo o ventrículo junto, separado um do outro. Tá? Então, essa aqui é a anularia, se fosse uma prova, tem que anular. Os átomos contraem 0,16 segundos antes dos ventrículos. Antes dos ventrículos, mas aí o átrio todo... Só que o átrio todo contrai de uma vez e depois o ventrículo, os 2 ventrículos se contraem juntos. Isso aí, exatamente, Breno. Em relação às determinantes do débito cardíaco, essa é a alternativa correta. Essa dividiu bem, né? Vamos ver cada um. A primeira, o volume sistólico final, volume de sangue ejetado da câmara ventricular em hemocístico, já está errado, né? Que o volume sistólico final é o que sobra, não é o que foi ejetado. Então essa já começa errado. Segunda, a tensão exercida sobre o ventrículo final da diástole
é conhecida como pré-carga ou volume diastólico final. Tal determinante do débito cardíaco está relacionado com o mecanismo de Frank-Starr. Essa é a correta, gente. Então, essa aí quase 50% acertaria. Achei uma boa porcentagem. Vamos ver essa outra. Após carga ventricular, é a tensão exercida sobre a câmara ventricular durante a sua cisma. Certo. Portanto, o aumento da pós-carga está relacionado com sobrecarga ventricular esquerda com a maior facilidade. Não, com a maior dificuldade de ejeção. Esse é o erro. A última. A frequência cardíaca está relacionada com o tempo de enchimento ventricular de forma direta. Ou seja, quanto maior a frequência cardíaca, maior o tempo de enchimento. Não. Quanto maior a frequência, menor o tempo de enchimento. Então, é realmente essa aqui. 50% de vocês acertariam essa resposta. Vocês têm que ir para outra aula. Eu vou só copiar um link de outras questões aqui que eu tinha feito. E vocês respondam depois. Mas pode sair, gente, e ir para a aula do outro professor, por favor. Tem umas perguntas aqui. Vai ser representamento do potássio. Mas, professor, a alternativa da primeira questão é que os ácidos se contraem um pouco antes do ventrículo. Não estaria correto também? Deixa eu olhar. Depois eu vou olhar e respondo lá no chat. Deixa eu olhar logo. Gente, vão saindo e assistir a outra aula. Entra na outra aula, senão o Zé Marcelo pega no meu pé. Tá bom, prof. Beijos. Obrigado. Pode ser também. Pode ser até ser considerada, tá? Essa primeira. Mas ela ficou mal elaborada. Se fosse uma prova, eu anularia essa questão. Vão lá assistir a aula do professor. Depois você responde esse outro link aqui. Tchau, gente. Bom dia para vocês e até sexta. Sei lá. Sexta-feira.